Cruzeiro também tá brigando por uma vaga na final da Copa do Brasil, mas isso é só em dezembro. Agora foco Campeonato Brasileiro, sabadão, 4 da tarde, contra o Vitória no Mineirão. Ô Henrique, o que você acha da gente trazer o Guto pra resenha? Eu acho que o Guto sempre agrega. Então sempre. vamos, toca da Raposa, porque o Jardim tem desfalques, mas também tem notícia boa, né, Guto? Boa tarde. É isso, Maurício. Boa tarde para você, para o Henrique, para todo mundo ligado no Globo Esporte. O treino do Cruzeiro acabou agora há pouco. Eu tenho uma notícia boa que eu vou dar daqui a pouquinho, mas antes eu queria destacar que tem cara nova nos treinos do Cruzeiro. O atacante Ryan, do time Sub-20, ele foi chamado, estava de férias lá em Goiânia para incorporar o time profissional, porque o Marquinhos e o Wanderson se machucaram, não jogam mais nessa temporada, e aí o garoto de 18 anos, revelação cruzeirense, foi chamado pelo técnico Leonardo Jardim. Mas o Cruzeiro tem uma notícia boa, gente, que é a volta do Matheus Henrique aos trabalhos no campo. O Matheus Henrique, no dia 5 de outubro, ele teve uma lesão importante, né? Fraturou 2 costelas no jogo contra o Sport. E aí, no primeiro momento, imaginou-se que ele não teria mais condições de jogar nessa temporada. Mas a recuperação tem sido muito positiva e há sim uma expectativa de que ele possa ficar à disposição do Cruzeiro para os jogos da Copa do Brasil, lá em dezembro, nos jogos contra o Corinthians. Bom, você falou do jogo do sábado contra o Vitória, né? O Cruzeiro não vai ter a dupla de zaga titular, né? Estão suspensos, o Fabrício Bruno e também o Vidalba, mas o Cruzeiro vai ter a torcida em peso. 37 mil ingressos já vendidos para esse confronto. Vai ser casa cheia no Mineirão. E eu tenho uma surpresa para vocês, hein? Olha quem vai chegar aqui, ó. Raposinho e Raposão, os mascotes do Cruzeiro que passaram por aqui para dar um alô pro Globo Esporte e vão estar lá no sábado, Maurício. Um abraço. Valeu, Raposão, Raposinho, bonitinho. Globo Esporte é nóis. Obrigado, Guto, todo mundo. Mas meu mascotinho favorito ainda é você. Não vem com essa, vamos lá. Pera, Henrique, Wanderson não joga, falando dos pontos. Arroio vai ser titular? O Arroio é o cara que tem agora pra suprir essa ponta, né? Aliás, o Wanderson foi uma perda, o Marquinhos também, mas vinha jogando menos. Também uma lesão grave na última semana. O do Wanderson foi ruim. Vamos ver se o moleque vai estar bem, né? O moleque foi muito bem contra o Palmeiras e em outros jogos também, mas vira o titular absoluto. Lembrando que o Sinisterra tá voltando de lesão. E se o Matheus Henrique recuperar, ele também já fez trabalho de ponta em outros jogos. Mas é ter paciência e torcer pro Arroio se firmar no time. O Jardim não vai ter a zaga titular. Não tem o Vidalba, não tem o Fabrício Bruno. Imagino que o Jonathan Jesus vai ficar como uma das vagas. E a outra? Vai Gamarra ou vai João Marcelo? Eu acho o João Marcelo mais zagueiro, tá? Acho o João mais zagueiro, tecnicamente. Mas ele parou por muito tempo e nos minutos que teve contra o Sport, contra o Vasco, eu achei ele um pouquinho fora de ritmo ainda. O Gamarra também tem jogado pouco, mas vem treinando regularmente nesse período. Eu acho que o Paraguai larga na frente. O Cauã Prates já fez zaga também na base, pode ser uma terceira opção. E a boa notícia é que o Vitória não ataca tanto, né? Então a defesa não vai ter tanto trabalho, pelo menos é o que a gente espera pro jogo de sábado. Tá certo, Henrique. Essa semana também tem Libertadores. De Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma meta importante no quadro de sócio-torcedor, o meu caro Gão. E quem vai falar é o Pedro Júnior. Vamos bater a nossa meta aí de 100 mil sócios, a gente precisa muito, para a gente é muito importante, para a gente ainda continuar buscando títulos, trazendo novas estrelas, novos jogadores, investindo em infraestrutura também no clube para a gente fazer o Cruzeiro ainda maior. Já a nossa meta é até dezembro, então vamos tentar cumprir essa meta, né? A gente pede o torcedor aí que ainda não é sócio para adquirir o seu sócio, para nos ajudar, para contribuir, que só assim o torcedor engajado no nosso projeto que a gente consegue conquistar títulos, trazer grandes nomes. Então o torcedor ele é fundamental nesse processo de evolução do clube. Léo, eu sou sócio Cruzeiro Promax. Nós hoje estamos com 91.933 sócios. E esse quadro dos sócios do Cruzeiro talvez seja um dos poucos clubes no Brasil que sejam sócios adimplentes. Não é sócios daqueles que foram sócios, deixaram de ser sócios, não estão pagando mensalidade, não estão mais pagando, não. São 91.933 sócios adimplentes que pagam rigorosamente em dia e a meta até dezembro chegar a 100 mil sócios Cruzeiro Esporte Clube. Maravilha, o Galão, Léo, está com 123 mil sócios, parabenizar mais. Nem todos adimplentes. É porque a gente também recuperando laterais, o Cruzeiro recuperando jogadores importantes, Zugão, e atualizando a situação do Wanderson, que foi diagnosticado com importante lesão nos músculos posteriores da coxa esquerda após sofrer trauma na partida contra o Palmeiras. Um trauma que o juiz não viu, né?
Ainda colocou como tiro livre indireto, né, Leopoldo Siqueira? Mas da coxa, eu achei que ia curioso ser da canela, também. né? Não, ele já tinha. Ele já tinha essa lesão, né, em que ele vinha sendo tratado e recuperado, e aí ele teve esse trauma que foi um lance é um lance e outra parada é a outra parada. Correto. Vamos melhorar. E a gente vai ver também a situação do Matheus Henrique, que está voltando aos trabalhos depois da lesão. Pois é, ele teve uma lesão mais grave no início do ano e voltou, e aí ele também teve outra lesão, mas agora realmente, graças a Deus, recuperado, se recuperou rápido, está ali fazendo o seu trabalho de transição, né? E eu tenho que dar um máximo, assim, sabe, os parabéns ao doutor Sérgio Campolina e sua equipe de médicos que trabalham no Cruzeiro, porque quando eu entrei no Alterosa Esporte, minha grande reclamação era que tinha jogadores que entravam no departamento médico do Cruzeiro e para sair era a caverna do dragão, irmão. Não saía de jeito nenhum e quando voltava de novo pro DM. Era impressionante. Com o doutor Sérgio Campolina e a sua equipe, isso não acontece, Leopoldo Siqueira. Graças a Deus, os jogadores são bem recuperados, fazem a transição da forma correta e permanecem. A não ser quando acontece isso que aconteceu aí com o Wanderson, esse crime nesse jogo contra o Palmeiras. Dá o recado aí, Léo. E por falar em novidade, o Cruzeiro está de olho na janela de transferência? É isso, Vitor Moreira? A chegada desse cara aí mudou o perfil de contratações do Cruzeiro. É dele a missão de chefiar o departamento de scout do time celeste. O scouting, desde muito cedo, para mim é um prazer, mesmo em crianças em idades mais baixas, fazer essa detecção. Na primeira janela do ano, 11 novos jogadores. Uma média de idade de 29 anos. Quem liderava essas negociações era o então CEO do clube, Alexandre Matos, que saiu em junho. No mesmo mês, a diretoria celeste acertou a contratação do português Joaquim Pinto para o departamento de scout, sob a indicação do técnico Leonardo Jardim. As diretorias estão a reconhecer, digamos, o quão valioso é ter um departamento de scouting competente. Nós aqui também temos a política de, antes de cada contratação, querer conhecer o atleta, se possível pessoalmente, se não for possível pessoalmente, pelo menos fazer reuniões por vídeo. Nesses novos modelos, na janela do meio do ano, o Cruzeiro acertou 4 contratações. A média de idade diminuiu para 20 anos, 9 a menos em relação ao começo da temporada. Chegaram o volante Rian Guilherme, o lateral direito Cauã Moraes e os atacantes Arroio e Sinisterra. O Sinisterra foi um atleta, foi uma negociação dura porque é um atleta que estava na Premier League. Toda a gente sabe quais são os salários na Premier League, mas foi muito importante termos falado com o atleta, termos apresentado o nosso projeto e a partir dessa conversa sentimos que o atleta ficou muito motivado em vir para o Cruzeiro. O Arroio pessoalmente já o conheço desde o Sul-Americano Sub-17, lá no Equador, e já tínhamos tentado o Arroio, ele acabou por vir só na parte final do mercado, já tínhamos tentado mais cedo, mas o Besiktas pura e simplesmente não queria vender. Só que depois, e aqui foi algo fulcral, foi a vontade do atleta vir para o Cruzeiro. Todos esses atletas já jogaram este ano. Para o ano que vem, a diretoria já acertou um pré-acordo com o também atacante Neisser Villarreal, que pertence ao Milionários da Colômbia. A negociação passou por várias fases. Depois, como disse bem, o Sr. Paulo Pelaipe foi fundamental na intervenção da contratação do Neisser, porque a dada altura já o tínhamos dado como perdido e conseguimos recuperá-lo. Mas de uma forma geral, olha, o primeiro fator é o fator técnico. Depois há outra questão que é inevitável, que é a compreensão do jogo. E depois o terceiro fator, que nós valorizamos bastante, até porque também está em empatia com aquilo que é a forma de estar do clube e da nossa diretoria, que é o caráter do jogador. Temos que respeitar sempre a história dos grandes jogadores, daqueles que escreveram, né, a história deles com a camisa do time. A gente tem jogadores experientes no time, mas é necessário que você tenha que rejuvenescer o elenco e sempre encontrar peças que principalmente vão trazer um retorno financeiro. Esse é o pensamento que, inclusive, o Leonardo Jardim e o Joaquim trouxeram da Europa, observando, sempre trabalhando junto com o Scout, vendo essas peças que tem por aí, geralmente abaixo de 20 anos, de 22 anos, rejuvenescer no elenco, para fazer isso exatamente que eu falei. Olhando também para a categoria de base, como o Leonardo Jardim faz,
colocando o garoto Cauã já para jogar na lateral esquerda, em jogos dificílimos, inclusive, e sem medo nenhum, para poder colocar essa galera. Esse é o pensamento, rejuvenescimento do elenco, para a gente poder ter um time mais intenso, com mais força e encontrar novos ídolos para o Cruzeiro. Vai daí, Léo. Valeu.